Os anticoncepcionais orais são medicamentos que contêm hormônios sintéticos e agem no sistema endócrino para prevenir a ovulação, alterar o muco cervical e o endométrio. Daí existem duas formas principais, os combinados e os isolados. Os combinados são uma junção da progesterona e do estrogênio, que são dois hormônios. E os isolados é somente da progesterona. Em relação aos anticoncepcionais orais combinados, o formato de uso deles é por meio de pílulas orais de uso diário, que pode ser com pausa ou sem pausa. Os com pausa normalmente vêm 24 comprimidos ativos e 4 comprimidos inativos, que são placebo. Oi, eu sou a Juliana e eu vou continuar falando um pouquinho sobre os anticoncepcionais combinados. Eles têm basicamente 4 mecanismos de ação. O primeiro é a inibição da ovulação, o segundo é o espessamento do muco cervical, o que faz com que esse muco se torne hostil à espermomigração. O terceiro é o afinamento do endométrio, o que dificulta a implantação do blastocisto. E o quarto é a diminuição da motilidade das tubas uterinas, o que faz com que o transporte dos espermatozoides seja mais difícil. Em relação aos benefícios, esse método tem uma alta eficácia contraceptiva, reduz o fluxo, reduz as cólicas menstruais e ajuda na acne também. Ele traz uma regulação do ciclo menstrual e diminui o risco de câncer de endométrio e de... Em contrapartida, algumas pacientes podem se queixar de náuseas, cefaleias e alterações de humor. Pode haver também um aumento da pressão arterial e ao aumento do risco de trombose venosa, principalmente em mulheres acima de 35 anos e tabagistas. Agora falando um pouco sobre as indicações para o uso de pílulas anticoncepcionais combinadas, temos o principal atualmente, que é o não desejo por parte das mulheres em engravidar na concepção. Seguindo, temos uma indicação muito comum, que inclusive foi o uso inicial, a indicação inicial para o uso de pílulas contraceptivas, que é para o manejo de ciclos menstruais irregulares, assim como o controle da oleosidade da pele, da acne, e por fim também para o tratamento de síndrome de ovários policísticos. E agora falando um pouco sobre as contraindicações para o uso de pílulas anticoncepcionais combinadas, a gente traz um pouco de atenção para alguns casos específicos. Então, mulheres com histórico de trombose, AVC ou infarto, portadoras de hipertensão arterial descontrolada, fumantes acima dos 35 anos, pacientes com histórico de enxaqueca com aura, histórico de câncer de mama prévio ou atual e, por fim, pacientes com diabetes com complicações vasculares. Agora falando um pouquinho do uso do anticoncepcional isolado, apenas com progestagênio. A forma de uso é o uso da pílula anticoncepcional oral contínua e é diferente do combinado porque tem apenas um hormônio, no caso, o progestagênio. E o mecanismo de ação ocorre em 3 coisas principais: espessamento do muco cervical, inibe parcialmente a ovulação, então dependendo da forma, e afina o endométrio. Oi, eu sou a Maricília, vou dar seguimento aos benefícios e aos malefícios do anticoncepcional isolado. É uma opção, os benefícios é bom porque é uma opção para as mulheres que não podem usar o estrogênio. Você pode usar e continuar amamentando, ele tem um menor risco de dar trombose e ele reduz o sangramento ao longo do tempo. Mas com isso, os malefícios, a gente tem sangramentos irregulares, a gente pode ter um caso de amenorreia e você tem um aumento de peso, você pode ter uma reação acneica e isso também pode gerar uma alteração de humor. Entre as indicações do anticoncepcional oral isolado, temos as lactantes, as mulheres que têm contraindicação ao estrogênio e as mulheres que têm desejo por um método de longa duração. Em contrapartida, as contraindicações desse medicamento são o câncer de mama atual, doença hepática grave e sangramento vaginal não diagnosticado. Por fim, é sempre bom a gente elucidar a maneira correta de usar um anticoncepcional. Nas formas combinadas, a gente tem a opção da cartela, que são 21 comprimidos, a gente fica 7 dias sem tomar e retorna depois desses 7 dias de novo com os 21 comprimidos. Ou a gente tem a opção dos 24 comprimidos com os 4 mais 4, né, que são 28, os 4 últimos sendo placebo, que é uma maneira de você continuar, você não perder ou se perder nos dias que você está contando. Geralmente os de forma isolada, eles são de uso contínuo, então a gente não faz uma interrupção do medicamento. E é sempre bom lembrar que são
são manejos clínicos individualizados, então é sempre você ter um acompanhamento médico, você saber qual que é a dose certa, o melhor tipo de medicamento para você. E sempre vão lembrar também que ele não inibe a transmissão de IST. Então, mesmo usando os anticoncepcionais, a gente tem que sempre fazer a proteção e o uso de camisinha nas relações sexuais para prevenir a transmissão. Boa noite.